Quando a sala se faz eternidade, o legado de um mestre. Que título, hein? Já diz muito sobre o que a gente vai conversar hoje. Vamos mergulhar numa história sobre o impacto profundo, sabe? Aquele impacto que um mestre pode ter na vida da gente. É uma reflexão sobre como o tempo vira legado e uma simples sala de aula, bom, ela pode se tornar eterna. E para a gente começar, olha só essa frase do prefácio da obra. Ela já dá o tom de tudo. Deixa bem claro que a gente não está aqui só para entender uma história, mas principalmente para sentir. E no centro de tudo isso, tá ele, o professor Jacobs Cristiano. Mas olha, ele é muito mais do que um personagem. Pensa nele como a personificação daquele professor ideal, sabe? Aquele tipo de mestre que deixa uma marca na gente que nunca mais se apaga. E a ideia por trás disso Nossa, é muito poderosa. Pensa só, o trabalho de um professor não acaba quando a aula termina. É como se ele fosse um arquiteto silencioso do nosso futuro. Ele está ali, construindo, moldando a sociedade de um jeito que a gente só vai se dar conta décadas depois. Ok, mas como é que alguém se torna um mestre assim? A jornada do Jacobs não começa na sala de aula, não. Começa bem antes. Começa na busca dele, uma busca pessoal, incansável pela sabedoria. Toda a força que ele tinha como educador foi construída numa base muito profunda de estudo pessoal. Esse é o alicerce de tudo. Porque ele não apenas ensinava. Antes de mais nada, ele era um eterno aprendiz. E aqui está o pulo do gato. Para ele, não era só sobre acumular fatos, decorar coisas, não. O Jacobs buscava conexões. Ele ia tecendo uma rede, sabe? Uma teia super complexa de conhecimento. Ele conseguia enxergar a ciência na poesia, a filosofia na história. Para ele, o saber não tinha fronteiras. O jeito que ele aprendia era, na verdade, um diálogo, bem ativo. Ele não ficava só ali consumindo informação passivamente. Ele literalmente conversava com os grandes pensadores da história, trazendo a sabedoria deles para iluminar as questões do nosso tempo. E claro que todo esse conhecimento não ia ficar guardado só para ele, né? Agora, a gente vai ver como essa busca que começou solitária virou uma missão de vida. E para entender isso, tem uma metáfora perfeita, a de um jardim. A filosofia de ensino dele é linda e poderosa. Ele não via os alunos como potes vazios que ele tinha que encher de informação. De jeito nenhum. Para ele, os alunos eram sementes. E o professor? O professor é o jardineiro. Aquele que prepara a terra, que rega, que cria o ambiente perfeito para cada mente florescer e atingir seu potencial máximo. Mas na prática, como é que ele fazia isso? O método dele dá para resumir em 3 passos bem claros. Primeiro, semear a curiosidade, sabe? Aquela faísca inicial. Segundo, nutrir o debate, criar um espaço seguro para as ideias serem discutidas, testadas, fortalecidas. E por último, o terceiro passo, que amarra tudo, cultivar a empatia. E essa parte da empatia era o ponto central da pedagogia dele. Porque ele entendia que conhecimento de verdade não é só sobre o que se sabe, mas sobre como a gente se conecta com os outros. Ele ensinava os alunos a ver o mundo através de outras perspectivas. E o mais fascinante é que ele nunca se colocou naquele pedestal de dono do saber. As salas de aula dele eram verdadeiros ecossistemas de aprendizado, um lugar de troca onde ele também aprendia com os alunos. Era uma descoberta em conjunto, todo mundo crescendo junto. Bom, e agora a gente chega na parte final da nossa história. É aqui que a gente vai ver o resultado de tudo isso, o impacto real de uma vida inteira dedicada à educação, a herança que ficou. E aqui está a essência do legado dele. No fim das contas, o que mede o sucesso de um professor não são os prêmios ou os artigos publicados. São os frutos, são as vidas e as ações de quem ele ensinou. A influência dele continua viva, através de cada um deles. E olha só a dimensão desse impacto. As sementes que ele plantou, elas floresceram em todo tipo de lugar. Viraram advogados defendendo os direitos civis, cientistas desvendando os segredos da vida, artistas, músicos, escritores que enriquecem a nossa cultura, viraram pais e mães passando esses valores para frente, líderes comunitários construindo um mundo melhor, cada um do seu jeito, levando um pedacinho dele. E o mais incrível é que essa influência não para, ela se multiplica. Os alunos dele se tornaram eles mesmos mentores, exemplos para outras pessoas. E assim se cria um ciclo, sabe? Um ciclo de conhecimento e de valores que simplesmente não para de crescer. Tudo isso leva a gente a uma pergunta fundamental, né? Depois de acompanhar essa jornada toda, qual é, de verdade, o legado de um professor?
A resposta, que está lá no prefácio do livro, é ao mesmo tempo simples e, nossa, comovente. A influência de um mestre se integra na gente. Ela se torna parte de quem somos, de como pensamos e de como vemos o mundo. Então, no final, o legado do professor Jacobs Cristiano não é uma estátua ou um nome num prédio. É um eco, uma luz que não se apaga, mas que continua a ser passada adiante, iluminando o caminho para todos que vêm depois. Essa é a verdadeira eternidade, construída ali, no dia a dia, dentro de uma sala de aula.